Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 30 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 24 ao capítulo 26, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 24, figos bons e figos ruins. E ele diz assim: depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e os seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheios de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: o que vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônicos. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trareis de volta para cá. E os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, qual é o segredo aqui? Aqueles que se submetessem ao exílio babilônico, esses seriam tratados por Deus. Lembra que há uns dias atrás nós lemos aqui, profetizado por Jeremias, aquele que por fome, fome, aquele que por peste, peste, aquele que por guerra, guerra, e aqueles que se submeteriam, né? Se submeteriam ao exílio babilônico. Então, isso quer dizer, né, a quebra da cerviz, do orgulho, né? Tinha toda essa questão. Então muitos não admitiriam, então ficariam para morrer à espada, outros morreriam a pestes, né? Conforme foi profetizado. Mas haveria sim alguns que entenderiam que tudo aquilo estava acontecendo porque desobedeceram a Deus, que aquilo era consequência dos seus pecados e que eles deveriam se submeter, né, à soberania de Deus, se submeter em arrependimento, indo para a Babilônia. Então são esses que Deus está profetizando como figos bons. Figos que Deus se comprometeria com eles de cuidar deles lá no exílio babilônico. Seria fácil? Não, mas teriam cuidado de Deus, não morreriam, né, exilados. Então daria a eles um coração capaz de reconhecer o senhorio de Deus, né, que eu sou o Senhor. E aí eles teriam uma chance novamente de viver a paternidade de Deus. Eu sou o seu Deus, né? Eu sou o seu Pai, né? Eles se voltarão para mim de todo o seu coração. Então aqui, né, cabe a nós um alerta de sempre que você for orar, né, falar com Deus, peça a Deus, Deus me dá um coração todos os dias que reconheça o Senhor, né, que o Senhor tenha liberdade de falar no meu coração, que o Senhor encontre em mim um coração contrito e quebrantado, pronto para te reconhecer e se submeter ao teu senhorio e à tua autoridade. E aí nós vamos ver que ele continua falando: aos figos ruins, diz o Senhor, representa Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém, aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer.
Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvos de vergonha e zombaria, e insultos e maldição. Eu os enviarei a guerra, fome, doenças, até que tenha desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e aos seus antepassados, né? E aí, nós vamos ver o capítulo 25, vai falar dos 70 anos do cativeiro babilônico. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado uma mensagem. Eu anunciei fielmente para vocês e vocês não ouviram. Repetidamente o Senhor tem enviado os seus servos, os profetas, né? Dizendo: abandone seus maus caminhos, abandone as suas más ações. Só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não provoquem a minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com as suas próprias mãos. Então não lhe farei mal algum, mas vocês não me deram ouvido, diz o Senhor. E provocaram a minha ira, adoraram outros deuses, e vocês fizeram deuses com as suas próprias mãos, e isso trouxe sobre vocês calamidade. Agora o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor. Você deve estar perguntando: o que é isso, hein? Qual foi a parte que eu perdi, que Nabucodonosor se converteu? Pois é, aqui eu até grifei na minha Bíblia, né? Quando Deus fala: executarei, reunirei o exército do norte sobre o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sabe por que ele chamou Nabucodonosor do seu servo? Porque foi Nabucodonosor que executou a ordem de Deus, né? Ou seja, Deus queria tratar com o seu povo, levá-lo à servidão. E quem estava disponível? Meu servo Nabucodonosor. É isso mesmo. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Então Nabucodonosor foi aquele que estava disponível para executar a ordem do Senhor. Acabarei com seus cânticos alegres, seu riso, e não se ouvirá mais vozes felizes dos noivos e das noivas. Lembra que nós falamos sobre isso lá no Salmo, né? O Salmo, se salvo engano, 126. Vamos conferir aonde nós podemos ver a realidade, né? Ele fala assim... Salmo 126 é o retorno. O Salmo 137 fala dessa realidade profetizada. Olha só: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, e nos lembramos de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas, apenduramos nos galhos dos salgueiros. O que nos levaram cativo queria que cantássemos. Os nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem,
para nós uma canção de Sião, mas como poderíamos cantar a canção do Senhor estando em terra estrangeira, né? E eles começam a chorar e se lamentar por Jerusalém. Exatamente aqui, não é? Profetizado por Jeremias. Então, ele fala aqui que se acabariam os cânticos alegres, os risos, e não se ouviria mais as vozes felizes, né, daquele povo, porque Israel era considerado, né, um povo muito alegre, um povo festivo. As festas em Israel duravam semanas, né, se prolongavam o mês inteiro. Então, as nações conheciam que aquele povo sabia festejar. E depois do exílio babilônico, né, queriam apenas ouvir as canções bonitas, mas nem isso eles conseguiam mais. E aí nós vamos ver o cálice da ira do Senhor. Eu falei recentemente a respeito disso, né? Que existe na palavra, nós podemos ver uma certa tolerância de Deus, né? Que hoje nós chamamos de misericórdia, mas isso tem um limite, não é? Muitas pessoas falam, mas Deus, ele é amor, Deus é amor, Deus é bondade, que Deus é esse que eu não conheço? Mas Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus também executa justiça e juízo, né? Não é aquele Deus que passa a mão na nossa cabeça e é conivente com o nosso erro. Não, ele nos adverte a tomarmos uma posição, ele nos adverte ao arrependimento, ele nos adverte para que voltemos às práticas, né, da palavra de Deus. Se você decidir, claro, consequentemente virá a ruína, destruição, prejuízo e assim por diante. Então, esse cálice da ira do Senhor, foram diversas advertências, o cálice se encheu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue a minha mão este cálice cheio de vinho da minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da guerra que enviarei contra eles, né? Então aqui nós podemos ver que o cálice da ira do Senhor é execução do seu juízo. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém, às outras cidades de Judá, aos reis, aos oficiais que beberam do cálice. Hoje não passam de ruínas desoladas, objetos de horror, desprezo, maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, aos seus servos oficiais e todo ao seu povo, bem como os estrangeiros que viviam naquela terra. Também dei a todos os reis da terra de Uz e também aos reis das cidades filisteus, né? Olha a influência de alcance de Jeremias, né? Então você começa a ver, dei aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades, né? Então o Senhor me disse, agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, beba do cálice, fiquem embriagados, vomitem, caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E, se não quiserem aceitar o cálice, diga, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecem a castigar a Jerusalém, a cidade que leva o meu nome. Acaso deixarei que escapem desse castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra, eu, o Senhor dos Exércitos, assim falei, né? E aí nós vamos ver que Jeremias vai escapar da morte. No capítulo 26, né, nós vamos ver que vão tentar contra a vida de Jeremias mais uma vez. Jeremias recebeu a mensagem do Senhor no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes da cidade de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhe minha mensagem com
a minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem os maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei calamidade, que estou prestes a derramar sobre eles por causa dos seus pecados, né? E aí você já sabe, Jeremias vai, fala, né? Todo aquilo que Deus tinha determinado. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se contudo vocês deixarem de pecar, começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos, faça comigo o que lhe parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão um sangue inocente. Vocês, esta cidade, cada um dos seus habitantes serão responsabilizados por isso, pois a verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouvirem. Então os oficiais do povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois não nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então alguns dos anciões do povo se levantaram e falaram. Todos que estavam reunidos ali disseram: lembre-se de que Miqueias de Moreste profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e ele disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: ó monte Sião, será lavrado como um campo aberto, Jerusalém será transformada em ruína, muitos matos cobrirão o monte, onde hoje está o templo. Acaso o rei Zedequias e o povo o mataram porque ele lhe disse isso? Não, mas temeram ao Senhor e lhe suplicaram misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer um grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, e Kiriate Jearim também profetizaram nessa época em nome do Senhor. E como Jeremias previa a mesma calamidade sobre a terra e sobre a nação, quando o rei Joaquim, o comandante do exército, os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e com medo fugiu para o Egito. Então, o rei Joaquim do Egito capturou Urias. Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Joaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não entregar a multidão para ser morto. Olha que situação, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.